Bom dia, povo de Deus abençoado. Que Deus abençoe cada vez mais essa manhã, essa tarde e essa noite e essa madrugada. É manhã de oração, é manhã das providências divinas que vem da parte de Deus. Sexta-feira, né? A gente todos os dias está passando muito rápido, a gente às vezes nem sabe qual é a data que é hoje. Se eu não me engano, hoje é dia 15 ou dia 14. Acho que é dia 15, né? Mas Deus é fiel. Vou deixar uma palavra aqui. Uma palavra abençoada, onde tudo começou. Gênesis, capítulo 1. Deus criou o céu, a terra e o mar. E tudo que há. Ele quer criar, mas a pessoa tem que permitir. Ele quer criar dentro da pessoa bastante ânimo, perseverança, força, fé, o amor. Porque o amor é o principal de tudo. O amor, a fé, a união em Cristo Jesus. Porque quando a pessoa decide, lembramos que a gente sempre tem que decidir. Quando a pessoa decide fazer o que é bom é para a própria vida da pessoa. O que é bom é o que é correto. O que é o correto? Viver com Jesus Cristo e ter uma vida saudável. Viver uma vida saudável é a vida espiritual. A vida espiritual tem que ser uma vida espetacular. Mas para ser espetacular, a pessoa tem que perseverar muito. Deus não dá nada se a pessoa não perseverar. Tem que perseverar todos os dias. E para isso a pessoa tem que ter vontade para perseverar. A pessoa tem que ter ânimo, coragem, garra, fé, muita força. É só pedir a Deus. Tudo que a pessoa quer tem que pedir a Deus, como está lá em Isaías, capítulo 14. Segue-se adiante, que está escrito em Isaías 14, capítulo 14, Isaías. Diz assim: assim como eu pensei, sucederá. E assim como eu determinei, efetuará. Assim como eu pensei, sucederá. E assim como eu determinei, efetuará. Então a gente entende que muitas das vezes a pessoa tem que pensar coisas boas. Mas para pensar, tem que botar foco. O foco, podemos entender que é os olhos. Olhar para a situação e já determinar que aquela situação vai ter que se realizar coisas boas. Vamos dizer, para a pessoa ter uma vida espiritual abençoada. Olhou para a vida espiritual e determina você mesmo. A minha vida espiritual vai ter que crescer. Mas crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É porque Deus falou, crescer na graça e no conhecimento. Que conhecimento que Jesus quer dizer? O conhecimento dele. Para andar com Deus, tem que conhecer Deus. Para ficar com Deus, tem que saber como Deus é, como Deus age, como Deus se comporta em cada ocasião. Mas ele também diz assim, aprenda a conhecer Deus. Aprenda a ter vontade. Mas aprenda também a conhecer a terra, que ele deixou a terra para a gente. Ele deu a terra. Deus deu a terra para a gente. E o que a gente está fazendo com a terra, que a gente anda por essa terra? Os nossos pés. Anda sobre a terra. Aí ele diz assim, você está cuidando daquilo que eu dei? A gente mora, quer dizer, a Alicélia mora no Rio de Janeiro. A Alicélia mora no Brasil. O cuidar é o seguinte, em oração e jejum. A nossa pátria não é aqui, mas o nosso dever é orar pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. O nosso dever é de cristão. O nosso dever é orar por cada país e por cada estado.
É o nosso dever. É o dever do cristão. E Deus está olhando. Está fazendo? Está fazendo o que tem que ser feito? Mas muitas das vezes, olha aí, muitas das vezes, tem pessoas que estão tão preocupado consigo mesmo que se esquece de fazer os deveres de casa daquilo que tem que fazer. Quer orar pelo estado do Rio de Janeiro, orar pela cidade, bairro onde você mora, tem que orar. Tem que ungir o bairro, tem que ungir a rua. Mas está preocupado com algumas coisas, quer que Jesus conserte algumas coisas, né? Mas aí ele diz também, aquela pessoa que ele levantou, mas quem levantou? Deus levantou. Deus levantou para fazer a obra. Aí ele diz assim, ele falou para Pedro, Pedro, as suas ansiedades, você tem que botar nos meus pés. A ansiedade atrapalha, e muito. Vamos parar para pensar sobre ansiedade. Ela atrapalha. Porque quem tem a missão de fazer a obra de Deus, aí eu digo também, que Deus está falando aqui agora, toda pessoa que congrega, que ainda não foi ungido para fazer a obra de Deus, também tem uma missão. Porque diz a palavra que é obreiro. Obreiro, quem congrega já é obreiro por Jesus, porque é Ele que unge. Mas o trabalho do Espírito Santo, qual é o trabalho do Espírito Santo? É limpar por dentro e por fora e curar. Esse é o dever do Espírito Santo. E tomar conta, né? Da alma, porque o assunto de Deus é a alma. E qual é o nosso dever? O nosso dever é obedecer. O nosso dever é obedecer. Porque quem crê, obedece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, ele mexe muito com a mente humana. É porque nós somos humanos, por isso que eu falo mente humana. Mas ele mexe, ele toca para a gente raciocinar. Peraí, se Deus fez o planeta, e se você sabe o que é certo e o que é errado, o que você tem que fazer? Ficar no que é certo ou ficar no que é errado? Quem escolhe é você. E a vida da pessoa é conforme ela pensa. É por isso que a verdade é essa. Os assuntos verdadeiros eu amo porque eu gosto da verdade. Eu gosto da verdade porque vamos raciocinar normalmente, porque estamos falando com pessoas normais. Pessoas lúcidas, que param um pouquinho, ou alguns segundos para pensar. Pensar o quê? Se Deus, estou em Gênesis, né, capítulo 1, se Deus fez o céu, a terra e o mar e tudo que há, dentro de 6 dias, olha, o planeta é grande, hein? E dentro de 6 dias ele conseguiu fazer. Agora eu te digo uma coisa, pensando com a cabeça, porque ele deu inteligência. E deu sabedoria também, quem não tem que pedir a Deus. Aí, vamos lá. Ele fez o planeta. Brasil, Alemanha, né? Mais o quê? Portugal, Inglaterra, Estados Unidos e por aí vai. São vários países. Dentro de 6 dias, e no 7º ele descansou. Agora eu vou te falar uma coisa. O seu assunto ou o meu assunto pode demorar 6 dias. Ou pode não demorar. Pode ser resolvido hoje. Agora depende de quem? Depende da própria pessoa. Por que depende da própria pessoa? É a fé que faz você vencer. É a fé que faz você conquistar tudo, inclusive a salvação. Inclusive você ter Deus todos os dias dentro de você. Porque a pessoa, o assunto é tão sério, porque a pessoa pode ter Deus todos os dias, ou também pode afastar Deus da própria vida da pessoa. Como? Se você parar de orar, se você parar de jejuar, se você parar de dar atenção a Deus, você está afastando Deus da sua vida. Porque você está desistindo de Deus e desistindo da sua própria vida. Mas se você perseverar em orar, em clamar, suplicar, jejuar e de fazer o que é bom para a tua própria alma, corpo e espírito, os seus caminhos, porque os seus caminhos têm que ser um caminho abençoado. Salmo 23, ele diz que os pastos, Davi falou, tem que ser verdejante. Aí Davi falou também, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge
a minha cabeça com teu óleo. Peraí, Davi falou, mas antes de Davi falar o que falou no Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará, Davi estava querendo dizer o seguinte, não vai faltar Jesus te ajudar, mas também não vai faltar os assuntos que você tem que resolver junto com Deus. É porque a pessoa tem que colaborar com a sua fé junto com Deus. Não pode deixar tudo para Deus. Engraçado, né? Tem gente que deixa tudo na mão de Deus, mas cadê a tua atitude? Que atitude é essa, Isé? Que atitude é essa que você está falando? Falo bem claro para você me entender. A atitude do compromisso que você tem que usar a sua fé exclusiva para crer em Deus único. Isaías diz, no Salmo 44, não, Isaías diz, capítulo 44, Deus único, esse é o título. Deus único? Claro, só existe só um Deus, o resto é Baal. Só existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O resto não salva, a alma não. E aí, é para deixar bem claro para mim, bem claro para qualquer um, quem crê em Deus. Eu estou falando quem crê em Deus. Quem não crê, diz a palavra, que já está próprio, a pessoa já é próprio, já está condenado, porque não crê. E Deus não pode fazer nada. Porque Deus, ele só se levanta do trono, ou ele fica sentado no trono, vai depender de Deus, se a pessoa crê em Deus. Se a pessoa respeitar Deus também, porque tem que ter reverência. Quem crê, ele levanta. E levanta para te ajudar. E quem não crê, ele pode ficar sentado ou pode ficar levantado. Porque não vai mudar também nada, não. Ele continua sendo Deus vivo. Satanás, o diabo, sabe que ele existe. E se estremece. E não deixa de ser diabo. É interessante isso. Mas o importante é, qual é o teu raciocínio que você tem que ter? É em Deus vivo. Que você sabe muito bem. Que homem nenhum, nem mulher nenhuma, tem poder de fazer o planeta. E o planeta foi feito pela mão de Deus, e pela voz de Deus, e pela autoridade de Deus, e pela ação de Deus. Então vamos entender que a palavra tem poder, tanto para levantar como para destruir. Mas espera aí, ele diz, aquele que deseja o mal para o seu próximo, o mal é dividido. Fica com a pessoa que está desejando, e talvez vai para outra pessoa. Eu digo talvez porque se for para cristão vivo e cristão que tem pacto com Deus, o mal não entra. Na Bíblia diz que o maligno não pode tocar em quem é de Deus. Quem tem compromisso com Deus? Quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ei, o sangue do Cordeiro tem que estar na vida da pessoa. Tem que habitar no sangue, no corpo, na alma, no espírito, nos caminhos da pessoa. O sangue do Cordeiro. E se habita, como a Sulamita falou, quando perguntou ela, como é que você está, Sulamita? O filho dela estava morto. Mas porque ela cria em Deus e também confiava no profeta. Diga aqui uma revelação. A pessoa tem que crer em Deus e confiar nos cristãos que realmente vivem a vontade de Deus. Confiar em quem é profeta. Confiar em quem é ungido. Porque quando confia, aí a Sulamita diz assim, ó, vai tudo bem. Mas vai tudo bem é só para quem confia. Porque quem não confia em Deus, quem não confia numa Bíblia Sagrada, não adianta se enganar. Vamos viver a realidade. Porque a Alice ama viver a realidade. A realidade está na vida de cada uma pessoa. E não adianta fugir da realidade. Para a sua vida mudar, você tem que se posicionar. Para a sua vida se levantar, seja qual área, você tem que se posicionar. Para a sua vida ser uma vida de bênçãos, você tem que se posicionar. Como? É fácil. Eu entendo que é fácil. Eu entendo que é fácil. Porque não custa nada você orar. Não custa nada você jejuar, pelo menos meia hora, uma hora, ou por aí vai. Depende da tua fé. Não custa nada você se comportar como um cristão verdadeiro. Não custa nada você se dominar.
Tem que ter domínio próprio. Os frutos do Espírito de Deus têm que estar sobre você. Mas você tem que querer tudo isso que eu estou falando. E se você botar dentro da sua cabeça e botar dentro do teu coração, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero me converter, eu quero ser salvo, eu quero fazer a vontade de Deus, então assim será. Conforme você está falando, assim será. Porque eu lembro muito bem, quando Jesus me chamou com 13 anos, eu ouvi a voz de Deus. Mas como eu era de menor, dependia do aval da minha mãe. E Deus não desistiu de mim. Me chamou com 13, com 14, com 15, 16, 17, 18, foi trabalhando, 7 anos. Quando foi com 19, aí eu decidi. Aí eu fiz uma visualização dentro da minha vida. Uma visualização. Vamos visar nossa vida como a gente está. Como a gente é, né? Vamos visualizar. Tá bom ou tá ruim? Dá para esperar? Dá para aguentar? Ou vamos entregar a nossa vida para Jesus? Depende da pessoa. Porque a pessoa que tem que decidir. Porque quando a pessoa fala sim, para Deus é sim. Quando a pessoa fala não, é não. Deus está entendendo que você está dizendo não. Mas ele está quieto na dele. Mas ele está intercedendo. Mas até quando Deus vai interceder? Porque todos os dias o relógio bate. O ponteiro do relógio bate. Tum, tum, tum. O ponteiro do relógio, o ponteiro também do teu coração está batendo. Mas o mais interessante é que você não sabe a hora, ninguém sabe a hora que vai sair da terra. E será uma surpresa. Para muitos que pensam que vai... Tem pessoas que pensam. É por isso que ele diz, eu já ouvi muito crente falar assim, viva hoje, viva o seu hoje como se fosse o último dia da sua vida. Mas muitas pessoas não pensam dessa forma. Não agem dessa forma. Não vive dessa forma. Como se fosse seu último dia. Mas a Bíblia diz, se você for viver, vive para Deus. Vive para Deus. Como está escrito lá em Efésios capítulo 4. Capítulo 4. Em Efésios capítulo 3. Está tudo lá. Medita lá. Os membros têm que estar reajustados. Os membros, Jesus fala profundo, né? Os membros não podem estar largados. Tem que estar reajustado. Que membro é esse que Jesus está querendo dizer? No mundo espiritual. Tudo tem que estar bem ajustado num único Espírito que é Deus. Que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. Mas quem decide isso, Aricele, é a própria pessoa. A própria pessoa que decide ter uma vida do jeito que ela quer, que vem da parte de Deus. Crente, nem tudo é Deus. Nem tudo é Deus, porque Deus espera a tua atitude. Todo mundo sabe. E outra coisa, se a pessoa está viva, só existe pessoas vivas porque Deus quer. Está respirando? Porque Deus quer. Você tem o que tem? É porque Deus quer. E toda honra e toda glória é dada para Deus. É por isso que Jesus diz, vamos ver se a pessoa reconhece o que ele faz ou não. Dê a 10ª parte. Dê a 10ª parte porque você está vivo e eu te livro de muitos males qual você nem sabe, mas naquele grande dia eu vou te mostrar os livramentos que eu te dei. A 10ª parte é o dízimo. E a oferta fica aberta para você ofertar a maneira que você quiser. A oferta fica aberta para você ofertar o que você quiser, a quantia que você quiser. Fique aberto. Agora o dízimo, eles diz, é 10% só. Se você quiser dar mais, como Davi dava, Davi tinha amor, prazer. Eu digo que tem que ter amor. Eu digo que tem que ter prazer em estar com Deus, em adorar a Deus, em ficar com Deus, em fazer tudo para Deus. Tem que ter. Se Deus te tocar, dê aquilo para aquela pessoa, você tem que dar. Mas dá como? Dá com alegria, dá com prazer. Naquilo que você está dando, Jesus já está trabalhando na tua vida. No mundo espiritual. Porque ele trabalha muito no mundo espiritual. Deus trabalha muito no mundo espiritual. Por que ele segue? Porque no mundo espiritual você tem que entender, você tem que estar de pé, você tem que saber muita coisa que vem da parte de Deus, para você não ser derrubado pela tua carne nem pelo Satanás. Porque a carne derruba, Satanás também derruba. Como está escrito no Salmo 91.
Existem laços que o Satanás ele prepara, mas Jesus vem aí para destruir os laços do diabo. Deus faz tudo. É por isso que eu adoro Deus. Se é para falar de Deus, vamos falar. Quer conhecer as coisas de Deus? Os tesouros, às vezes o tesouro está fechado para muita pessoa. No mundo espiritual, os tesouros de Deus, o baú está fechado. Mas se ele abrir, aí ele vai começar a revelar. Olha aqui, ó. Olha aqui. Quer saber? Tá pronta para saber? Mas eu quero saber se você vai obedecer quando você souber. É aí que tá. É aí que tá. Não adianta só saber. O mais interessante para Deus é você obedecer. E obedecer com boa vontade. Gênesis, capítulo 1. Deixa Deus criar. Criar o quê? Criar ânimo. Ânimo junto com a expectativa. Ânimo junto com a perseverança. Ânimo com muita vontade de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus. Para falar de Jesus, também não custa nada você falar de Jesus para o seu vizinho, num lugar que você trabalha. Não custa nada. Mas naquele grande dia, Deus ele vai falar na face de cada um, porque ele vai julgar um a um, né? Vai ter que ter a fila. A fila. A fila da espera. Por isso que ele diz, ó, eu sou paciente, Jesus falou. Ele é grande e rico em paciência. Aí ele falou para mim, é necessário você ter paciência. Porque quando eu for julgar, primeiro eu vou ressuscitar os mortos. E o julgamento vai demorar, não vai ser rápido. Vou abrir o livro. Vai ter que constar o nome. E depois eu vou abrir o livro da obra. Vamos falar sobre a obra que a pessoa viveu aqui na Terra. Tintim por tintim, ponta a ponta. E vai demorar. Então você vai ter que ter paciência. Corri para Jesus e falei, Jesus, eu quero ter essa paciência. Ele me deu. Só que eu estou pedindo mais paciência ainda, porque é necessário, né? O cristão tem muita paciência. O cristão, os seres humanos, não pode, de maneira nenhuma, é um conselho que eu dou, porque o Espírito de Deus me deu também essa dádiva de aconselhar. Porque antes de falar, vamos visualizar o que está acontecendo. Para depois, ou em pé ou sentado, você falar o que você tiver que falar. Vamos visualizar. Não pode falar precipitadamente, não. Vamos ver o que está acontecendo, por que causou aquilo. Depois a gente fala uma palavra só. E aquilo que falou, falou. 22 anos de evangelho, nunca me afastei de Deus. Graças a Deus, dou glória a Deus, porque é Ele que faz tudo. Ele sustenta, Ele dá o que dá. É Jesus que faz. A gente só tem que agradecer e pedir também misericórdia. Pede misericórdia a Deus. Nunca pediu, não? Essa palavra tem que andar com crente vivo. E essa palavra tem que viver com crente vivo. Muitas palavras que vêm de Deus têm que habitar dentro do crente vivo. E olha que Deus, Ele visita nós todos os dias, dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Ele fica vendo. E está preparando. Deus está preparando a volta dele e está preparando a nossa partida daqui para o céu. Né? A nossa partida. E vai ser no piscar de olhos. Vai ser muito rápido. Tão rápido que quem está pronto, está pronto. Quem não está, não vai dar para se aprontar. Não vai dar, não. É por isso que tem aquela palavra das 10 virgens. 5 prudentes e 5 nécia. Tu tem que se preparar hoje. Tu tem que se preparar agora. Tu é noiva de Jesus? Tu é um noivo de Jesus? Você tem que se preparar. Como eu me preparo, Alicélia? Ora, jejua, vai no monte, medita na palavra, vive para Deus. É a tua melhor escolha. E se a pessoa falar assim, mas eu estou com problema na saúde, ou com problema espiritual, ou com problema financeiro, seja lá qual for o seu problema. Entrega esse problema na mão de Deus.
Entrega a sua ansiedade na mão de Deus. Entrega tudo. Né? Salmo 37, capítulo 37, Salmo, versículo 5, diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então você tem que entregar o caminho, a vida a Deus. Você tem que confiar nesse Deus que você está orando. E você tem que confiar. E o mais, o que é o mais? Tudo que você está querendo, tudo que você está pedindo, tudo que você está almejando, Ele, esse dono da vida que fez o céu, a terra e o mar, o mundo inteiro dentro de 6 dias, vai fazer o que você está pedindo. Porque para Ele é rápido. Para Deus é fácil. Para Deus é tão fácil fazer tudo o que Ele quiser. Depende de você. Por isso que Ele diz, raciocina você com a inteligência que Ele deu. Porque burro, ninguém é burro, não. Me desculpe lá. Mas ninguém é burro, não. Ele fez os seres humanos. Os animais não têm raciocínio. Mas o ser humano tem. E ele diz, você está raciocinando normalmente? Qual é o seu pensamento? Tem Jesus Cristo dentro do teu pensamento, dentro do teu coração, todos os dias? 365 dias, você pensa em Deus? Você pensa? Você vive para Deus? É isso que Deus quer. Ele quer encontrar pessoas, ele quer encontrar dentro de mente de pessoas, ele quer. Essa é a ideia de Jesus. Ele quer encontrar pessoas que têm dentro dessa cabeça Jesus Cristo todos os dias e todas as horas. E dentro do coração. Se ele encontra pessoas assim, ele fica muito feliz. Mas se ele encontra pessoas que pensam só na terra, que pensam só em si, que pensam só nos problemas, e só resolver problema, quem resolve problema é Jesus Cristo. Jesus Cristo cria problema e desfaz o problema. Se tem algum problema na tua vida, é para tu usar a tua fé. É, para tu usar a tua fé e ele vai desfazer esse problema. Esse problema está aí para tu usar a tua fé e sair dessa mermice. A mermice do choro, a mermice da acomodação, a mermice da preguiça. E Deus vai trabalhar. E Deus vai ressuscitar aquilo que está morto. E Deus faz tudo. Estamos no Brasil. Estamos no Rio de Janeiro. Aqui quem está falando é Elisséme. Pela misericórdia de Deus, diaconisa da casa do Senhor. Da Assembleia de Deus. Casa em oração e em missão. E aí, Deus diz, quem crê, verá a glória de Deus. É para quem crê. Verá. E quem não crê, não vai ver nada. Porque não está crendo. Aí entra ano e sai ano e tá a mesma coisa. Entra ano e sai ano na mesma situação. Será que esse Deus vivo, que é amor, ele quer isso? Claro que não. Ele espera você entender e você tomar uma atitude certa e correta e severa nessa atitude para você fazer a vontade de Jesus. Ninguém pode aceitar. A ideia é essa. Não aceite problemas. Não aceite viver dentro do problema. Aceite sim Jesus Cristo hoje. E entregue esse problema na mão de Deus. Confia nele e o mais ele fará. Salmo, capítulo 37, versículo 5. E para que isso aconteça, você tem que se levantar hoje. E ir para a casa de Deus, congregar com alegria e viver com Deus com alegria. Mas por que ele segue? Você está vivo. E quem está vivo, muita coisa pode acontecer. Só não acontece mais nada aquele que desceu à sepultura e está morto. Aí a história dele já acabou. A sua história ainda não acabou. Sabe por quê? Porque vocês estão vivos. A sua história, ele está escrevendo e só está começando. Para você ter uma história bonita, depende de você. Você tem que usar a sua fé. Você tem que viver a fé. E a fé é vivida através da obediência. Deus vivo, o Pai, ele gosta de obediência. O Filho também. E o Espírito Santo ama isso. Abraão foi o que foi. E ele diz que Abraão é
o pai da fé. Mas ele teve que obedecer. Deus diz, eu sou. É o quê? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Homens que também teve problemas. Mas usaram a fé e a obediência para chegar onde chegou e conquistou o que conquistou. Mas as pessoas querem ganhar fácil. Fácil. Quer ganhar uma vida espiritual fácil? Quer ganhar uma saúde fácil? Acha que Deus é obrigado a dar saúde? Se você pensa assim, olha só, meu querido e minha querida. Deus não é obrigado a nada. Ele faz se ele quiser e continua sendo Deus. Nós que temos que entender que somos e vivemos, que vem da parte dele, viemos da mão dele, somos da mão dele. E se queremos ficar com ele, nós que decidimos. E nós temos que fazer a vontade de Deus para obter a graça e a bênção e a proteção e a saúde e a salvação e toda a vida conquistada através de Deus. Usa a sua fé. Eu agradeço a